cara, mas isso é uma mentira, por que você conta isso até hoje? E eu pensei, meu Deus, essa história é uma mentira. Bom, podemos tirar algumas lições dessa história. Tudo começou quando eu e minha família fomos viajar pra roça quando eu tinha uns 12 anos e tava com meus pais, uns tios, primos. E aí, uma determinada tarde, eu e meu primo Gabriel pegamos 2 cavalos e fomos cavalgar pela fazenda. Cada um em um cavalo, eu ali tinha 12 anos, o menino devia ter uns 6. Eu era, teoricamente, o responsável, uma criança de 12 anos. E aí, os adultos prepararam 2 cavalos pra gente e montamos e fomos. Eu e Gabriel andamos pela fazenda e saímos da fazenda. Fomos andando, abrindo cancela, passa, vai, abre cancela, passa, vai, abre cancela. Tem gente que fala porteira, né? A gente fala cancela. Abre uma cancela ali, entra na fazenda dos outros, abre outra cancela e sai, abre outra cancela e cai numa estrada, e abre outra cancela e entra em outra fazenda. Chegou um momento que eu e Gabriel chegamos numa casa. Entramos em um determinado território, propriedade privada. Essa galera da roça era uma galera maneira, ainda mais em Minas Gerais, né? Todo mundo muito receptivo, oferecia um café, um biscoito de polvilho, um queijinho. Eu acho que eu e Gabriel não queríamos nada, a gente só queria mesmo andar assim e voltar. Não, muito obrigado pelo café, mas não, a gente só veio aqui pra vir mesmo, agora a gente vai embora. Demos meia volta, demos tchau pra dona lá, vamos embora. E aí chegamos em uma determinada cancela no caminho de volta. O que acontece? Eu tinha 12 anos, era pequeno, em cima do cavalo eu precisei me inclinar demais pra conseguir alcançar a cancela e puxá-la. Mas deu certo, fiz isso e passei. A ideia era que eu passasse e ficasse ali parado segurando a cancela para que Gabriel passasse, logo depois de mim. Mas não foi isso que aconteceu, eu meio que perdi o controle do cavalo e ele andou mais do que deveria. E aí acabei soltando a cancela se fechou, ficamos eu e Gabriel separados por uma cancela. Gabriel jamais ia conseguir abrir aquela cancela, porque a criança tinha 6 anos. Em cima do cavalo ele não ia conseguir abrir. E aí eu voltei um pouquinho pro meu cavalo e tentei ficar abrindo a cancela, só que eu também não tava conseguindo abrir aquela cancela. E a cancela não abria, ficava eu de um lado, Gabriel do outro, Gabriel na terra dos outros. O que eu fiz? Eu, muito gentil, desci do meu cavalo, caminhei até a cancela, abri a cancela, Gabriel passou. Quando fui subir no meu cavalo de volta, o cavalo queria me morder. Quer dizer, eu não sei se ele queria me morder porque ele nunca chegou a me morder. Mas quando eu chegava perto ali do corpo dele, segurava na sela pra subir, ele inclinava a cabeça pra mim e eu ficava meio apavorado e saía de perto. Enquanto isso aconteceu por muito tempo. Deve ter sido 15 minutos, mas ali vivendo e sendo uma criança com medo do cavalo, pareceu 3 horas. Eu tentava chegar perto do cavalo, o cavalo inclinava a cabeça pra mim, eu ficava com medo e recuava. Chegava perto do cavalo, tentava subir, o cavalo inclinava a cabeça pra mim, eu ficava com medo e recuava. E eu comecei a ficar bem estressado com isso, porque eu queria ir embora. Eu tava ali, nós dois, no meio de um mato, nenhum adulto, ninguém que eu conhecia. Aliás, ninguém que eu conhecia e ninguém que eu não conhecia. Ninguém. Chegou um momento que Gabriel começou a achar a situação engraçada, começou a rir de mim. Isso foi me deixando muito bravo. Esse processo levou tanto tempo que Gabriel uma hora simplesmente cansou, né? Porque paciência tem limite. A gente não tem paciência pra ficar esperando todo mundo a vida toda. Gabriel foi embora, sem mim. E aí fiquei sozinho no meio do mato tentando subir no cavalo que tentava me morder, eu acho. Se alguém te ajudou e sofreu uma consequência inesperada, fique ali pelo menos pra dar um apoio moral. A pessoa fez isso por você. Você não precisa descer do seu cavalo. Mas fica ali, não deixa ela sozinha não. Porra, ela desceu do cavalo por você. Fiquei nesse processo sozinho agora, por mais umas 3 horas na minha cabeça, e eu simplesmente cansei e fui embora a pé. Eu podia ter tomado essa atitude antes e não ter ficado ali tanto tempo. Só que por que eu não fiz isso antes? Porque eu não tinha coragem de chegar pra minha família e dizer que eu fiquei com medo do cavalo me morder, e aí eu fui embora. Era inadmissível pra um menino de 12 anos ter medo de um cavalinho. Esfriou. Como que pode um menino, quase um homem, ter medo de um cavalinho? Tem que ser macho, homem macho. E acabou que o cavalo exauriu toda a minha paciência e aí fui embora. Eu bolei um plano do que eu faria pra manter a minha imagem de homem macho. Eu decidi que eu chegaria pra minha família, falaria que eu consegui sim subir no cavalo, mas que o cavalo tava bem bravo e me derrubou e eu caí em cima do meu braço. E eu cheguei na fazenda assim, ai... Depois de muito andar. Gabriel já tava lá, tomando um café, já tinha tomado o banho dele. Ai, minha mãe, meu filho, onde você tava? O que aconteceu? Por que o Gabriel chegou aqui sozinho? Como você deixa um menino de 6 anos de idade sair andando pela fazenda dos outros? O que aconteceu? E onde você tava? Cadê o cavalo? Ai, gente, eu desci do cavalo pra abrir a cancela pro Gabriel e depois quando eu tentei subir no cavalo de novo, ele queria me morder, mas mesmo assim eu insisti e subi. Só que o cavalo não queria que eu tivesse subido e aí ele deu um pulo e aí eu caí. Fiquei puto porque ele me derrubou. Ai, é muito viva na minha mente a imagem da minha mãe com uma pomadinha passando no meu braço.
eu achei que eu tinha que sustentar essa mentira. Eu nunca ia querer que eles soubessem que eu tive medo de um cavalinho me morder. Aí eu sei que um adulto subiu num cavalo, foi atrás do outro, acabou que trouxe o outro de volta, todo mundo ficou bem no final. E eu quis sustentar essa história por muito tempo, porque eu não queria sair como um menininho que teve medo do cavalo morder. Eu repeti tantas vezes essa história pra minha família, por tantos anos. Eu conheci muita gente depois disso e eu contei essa história pra muitas pessoas que não tinham nada a ver com essa história. Ficaram sabendo dessa história anos depois que ela já tinha acontecido e eu contei como se fosse uma verdade. Aquilo criou raízes tão fortes na minha cabeça, eu me esforcei tanto pra convencer as pessoas que aquilo era verdade, que eu me convenci que aquilo era verdade, eu esqueci que eu tinha inventado essa história. E então, recentemente, mais uma vez eu contei essa história pros outros e uma chave se virou na minha cabeça e falou: cara, mas isso é uma mentira, por que você conta isso até hoje? E eu pensei, meu Deus, essa história é uma mentira. Bom, podemos tirar algumas lições dessa história. Primeira, a gente não abandona um companheiro em apuros. Segunda lição, meninos criados sob a pressão de serem corajosos e homens fortes e másculos aos 12 anos de idade, é provável que eles contem mentiras. Terceira lição, mentiras se tornam verdades. Isso era uma verdade. Você entende que isso era uma verdade? Era uma história a respeito de uma situação que eu estava sozinho. E ela ficou tão grande que na minha cabeça ela se tornou verdade também e pra mim virou uma verdade. E é isso. Então a verdade é o que a gente fala que é o que a gente decide. E na real essa mentira não foi maldosa. Ela não me fez ganhar nada, não fez ninguém perder nada. E mentira que é inocente. Essa mentira é uma mentira muito inocente. Qual era a obrigação que eu tinha de subir em cima de um cavalo que eu achava que ia me morder? Ah, mãe, eu fiquei com medo do cavalo. Eu não ia ficar tentando subir num cavalo que eu acho que queria me morder. E o cavalo não tá errado. Ele devia estar pensando, por que esse menino tá querendo subir em mim, gente? Tô aqui de boas, aqui tá me importunando, subindo nas minhas costas. E eu ia querer morder uma pessoa se ela estivesse tentando subir nas minhas costas. E eu já tivesse falado não. Então era só falar, cavalo, tranquilo, amigo, fica aí de boa, preciso ir embora porque eu tenho só 12 anos. E eu chegava lá e falava, galera, eu quis trazer o cavalo comigo, eu tentei fazer com que ele me trouxesse, mas ele não tava afim, e aí eu vim sozinho. Família, essa história sempre foi mentira, tá? A verdade é que eu tive medo do cavalo. Nunca caí do cavalo, nunca machuquei meu braço. Tantas outras pessoas que passaram ao longo da minha vida contando histórias sobre acidente. Gente, nunca sofri nenhum acidente. Só tive medo mesmo. Não ridicularizar o medo dos outros, principalmente das crianças. Você tem direito de morder uma pessoa se essa pessoa estiver tentando fazer coisas com seu corpo que você não quer que ela faça. Gabriel, a gente não abandona nossos companheiros. Mentira não é esse monstro. Algumas mentirinhas inocentes não fazem tão mal assim pros outros. Mentiras se tornam verdades. Caramba, eu não sabia que podia tirar tanta coisa dessa história.